Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu ensino você a pilotar sua moto, a evitar acidentes e, principalmente, voltar para casa vivo, ainda que você pilote nesse trânsito arriscado, carregado, louco do dia a dia e sempre com muita técnica e com muita coisa exclusiva, tá bom? E a gente vai aqui tratar de 5 princípios para pilotagem de grupo. Esses princípios são princípios de ordem geral e esses princípios, se observados, eles vão aumentar vertiginosamente o passeio, a segurança do passeio de vocês, tá bom? Tanto a sua segurança pessoal, quanto a segurança do grupo. Isso é muito importante dizer, tá bom? Para começar, pessoal, eu queria falar sobre o que é conduzir um grupo, tá? Antes, é importante eu bater um papo com vocês, porque nesse momento eu sei que muitos aí vão pensar o seguinte: não, que não é para mim porque eu não conduzo o grupo, mas é exatamente para você, para que você saiba o que está sendo feito durante o passeio e fique seguro. Tá? E se o que estiver sendo feito não conferir a segurança que você vai aprender hoje, com esses 5 princípios que são básicos, então é melhor que você não passeie mais com aquele grupo. Por que eu digo isso? Porque a pilotagem em grupo é realmente algo muito, muito arriscado, né? É algo que tem um risco intrínseco absurdo e eu quero que você, desde já, mesmo andando em grupo, fique seguro, né? Então, para isso, você precisa aprender como conduzir um grupo, ou se você não for conduzir um grupo, eu preciso que você aprenda, em definitivo, o que é e o que não é seguro, o que é e o que não é aceitável durante uma condução de grupo. E o mais importante, cobre para quem estiver levando você, caso você não seja a pessoa que vá conduzir o grupo, cobre esses 5 princípios que são fáceis de memorizar, são 5 princípios que vai ficar na tua cabeça e eu espero que você lembre deles aí para os próximos passeios, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender para começar a conversar bem sobre esse tema, que é um tema espinhoso, e eu tenho alguns subtroncos dos princípios que também serão espinhosos, e eu espero que você escute com bastante atenção, e eu não estou aqui para causar polêmica de forma nenhuma, mas para trazer estritamente do ponto de vista técnico a questão da segurança para um passeio de grupo, tá? Esse é um tema muito vasto, ele tem o seu nascimento direto nos princípios de escolta, né? Então, o tema de pilotagem em grupo, ele foi derivado de princípios de escolta. Quando eu falo princípios de escolta policial, né? É aí que nasce o assunto tema de pilotagem em grupo, né? Muitas técnicas foram puxadas, foram extraídas dos princípios de escolta policial para condução de grupo, tá? E aí a gente tem alguns problemas, porque essas técnicas foram extraídas pela metade ou foram extraídas sem muito critério lógico de utilização e, portanto, elas começaram a ser misturadas com princípios de grupos particulares, né, as pessoas começaram a misturar aquelas técnicas com os princípios que elas usavam no seu grupo de passeio, no seu grupo de amigos, no seu motoclube, e essas técnicas começaram a ficar contaminadas. Então, o que eu mais vejo hoje são técnicas contaminadas de passeio de grupo. Vou trazer tudo para vocês aqui? Como eu falei, não, é impossível trazer tudo para vocês aqui. Esse tema, só para vocês terem uma ideia, é um tema que, quando eu ministro essa aula nas preparações policiais para a escolta, quando eu ministro essa aula para preparações chamado Officer Rider, que é um curso especial, quando eu ministro essas aulas para a preparação de oficiais que vão conduzir grupos de motoclubes, ou seja lá do que for, quando eu ministro essa aula para HOGs, né, Harley Owners Group, pessoal da Harley Davidson, esse tema leva no mínimo 2 dias, tá?
Quando eu faço o treinamento de preparatório para que você se torne um officer, esse officer é o cara que conduz o grupo, né, é uma designação em inglês, ou um World Captain, como você está acostumado a falar aqui no Brasil. Quando eu, ministro isso como forma preparatória, esse curso leva 4 dias. 4 dias, 4 longos dias. Então não é em 1 hora e meia que eu vou destrinchar tudo, evidentemente. Mas o que eu vou dar para vocês já é de ordem prática e vocês podem usar a partir de já nos seus próximos passeios, porque é conhecimento geral e é um conhecimento que pode ser utilizado ou pode ser exigido, caso você seja somente um acompanhante do grupo, tá bom? Então, feito isso, dito isso, vamos aqui passar para o nosso conteúdo de forma calma, ordeira, porque a gente tem muita coisa para falar na noite de hoje, tá bom? Bom, o que que é conduzir um grupo e qual que é essa relação de conduzir um grupo, em função da diversão e da responsabilidade? Esses são os primeiros temas que eu quero falar com você. Conduzir um grupo diz respeito diretamente a ser o responsável pelo trajeto que o grupo fará, em primeiro ponto. Além disso, ser o responsável direto pela segurança do grupo, em segundo ponto. Em terceiro ponto, ser o responsável direto por certas escolhas que farão do passeio mais ou menos seguro. Em quarto ponto, ser o responsável direto, esse é o ponto principal, em caso de acidente. Poxa vida, em caso de acidente, exatamente isso. Se acontecer um acidente, você que está liderando o grupo, que está puxando o passeio, com certeza será chamado para prestar esclarecimentos. Então, não é a condução de grupo um elemento tão simples assim. Não é a condução de grupo um elemento que vai entrar diretamente no fator diversão. Ele está muito mais ligado ao fator responsabilidade do que ao fator diversão. Dito isso, é preciso entender e começar a falar sobre os princípios. E aí, o primeiro princípio, então vamos lá. O primeiro princípio que diz respeito a uma direção e pilotagem de grupo e que traz segurança para o passeio como um todo é o princípio relacionado à equipe que está conduzindo o passeio, tá? Então, o princípio que a gente chama de princípio de equipe. Então, o princípio número 1 é o princípio de equipe. O que que é isso? É simples, simples de tudo. Quem são as pessoas que estão conduzindo o passeio? Quem conduz o passeio é habilitado para fazê-lo? Quem conduz o passeio tem treinamento específico para conduzir o passeio? É simples conduzir um passeio? Não é simples conduzir um passeio. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio, que é equipe, é justamente ter uma equipe que seja preparada para a condução do passeio, né. E uma equipe que é preparada para a condução do passeio, é uma equipe que se dedica, é uma equipe que foi treinada, é uma equipe que faz planejamento, é uma equipe que tem as vertentes do passeio, é uma equipe que trata de riscos, é uma equipe que faz o estudo do passeio, e muito mais coisa que não me cabe falar aqui agora. Então a primeira coisa que você tem que definir é: vou conduzir um passeio, ou serei responsável por conduzir um passeio. Eu estou preparado para isso? A preparação passa necessariamente por treinamento, treinamento específico de escolta, treinamento específico de escolta. Como assim? Eu tenho acesso a treinamento específico de escolta? Teoricamente, você não tem acesso. Quando você faz um treinamento deliberadamente organizado e que tem um fundamento de conhecimento baseado no uso de algumas coisas, você pode ter acesso a princípios de escolta para o uso civil. É o que acontece nos meus treinamentos. Você tem acesso a um conhecimento que a gente traz lá de fora, que vocês já conhecem a minha história, que é o mesmo conhecimento de princípio de uso que eu aplico para as polícias. Então, primeira coisa que você tem que ter
é uma equipe formada, distintamente formada para o tema. Então, isto quer dizer, gente que fez curso, gente que pilota razoavelmente bem, gente que está acostumada com o trajeto e, sobretudo, gente que preparou o trajeto, fez todo o planejamento do trajeto. Tá? Então é fundamental, além desses passos todos, que essa equipe também tenha entrosamento entre eles, tá bom? Então é fundamental para fazer um passeio você ter uma equipe preparada para isso, você ter uma equipe preparada para levar o passeio. Eu não estou conduzindo o grupo, eu tenho que me preocupar com essa equipe? Tem que se preocupar com essa equipe, porque invariavelmente, às vezes, você anda com essa turma toda e você sabe quem tem menos habilidade ou mais habilidade. E se eventualmente alguém que tem menos habilidade foi destacado como equipe de condução do passeio, é algo que você realmente tem que se preocupar, né. Então eu acho que, assim, você pode pedir educadamente para que os organizadores do passeio, de uma próxima vez, tenham um staff mais preparado, né, principalmente se for aí do seu grupo de passeio, enfim. Então isso é fundamental, tá bom? O segundo aspecto, dentro do princípio chamado equipe, é a gente dar nome aos bois, tá? Essa equipe é composta de um líder, essa equipe é composta de um ferrolho ou um serra-fila, como é chamado em alguns locais, nos Estados Unidos tem outras designações. Essa equipe é composta de batedores. Todos se chamam road captains. Então, o road captain não é necessariamente o líder, não é necessariamente o ferrolho. O road captain é a equipe inteira. Todos são RCs, road captain, tá bom? Isto é importante para que você defina a função de cada um. E aí é outra coisa importante dentro do primeiro princípio, o princípio de equipe, é que cada um destes que eu citei, dessas funções bem definidas, tenham as suas atribuições ditas anteriormente e principalmente treinadas. São atribuições treináveis, mas eles precisam estar treinados. Um ferrolho não será necessariamente um bom batedor. E um bom batedor, necessariamente não consegue ser um bom ferrolho. E nem sempre a pessoa que lidera o grupo é obrigatoriamente o mais experiente, ou o melhor condutor, o melhor piloto, tá? Então, mas cada um é treinável e cada um precisa assumir o seu posto com maestria. E aí, meus amigos, eu tenho algumas máximas que eu queria falar com vocês, eu queria lembrar isso para que vocês, de hoje por diante, nos seus passeios de grupo, usem essas três máximas aqui que eu vou colocar ainda dentro do princípio número um, chamado princípio de equipe. Road Captain não é Deus. Então vamos lá, nem o líder é o dono da estrada, nem o ferrolho pode fazer o que ele quer, e muito menos o batedor tem liberdade para fazer o que ele quer, apavorar quem ele quiser, apavorar alguém dentro do grupo, ou apavorar um veículo ou um outro veículo que seja uma moto, por exemplo, exógena ao grupo que eventualmente tem entrado. Tá? Então, road captain não é Deus. Ferrolho não é muro. Então, o ferrolho não tem o poder de fechar a estrada. Muitas vezes a gente confia cegamente que o ferrolho vai fazer o fecho do grupo e dali para frente estamos seguros. Não estamos seguros não, tá? Tem vídeos, tem pontuações, tem colocações de alunos que já tiveram problemas sérios com um ferrolho, o ferrolho que fechou e o carro atropelou, o carro bateu no ferrolho e quase fez um strike no grupo. Então, ferrolho não é muro, né? E batedor não é, menino de recado, vamos colocar assim, né. Eu acho muito engraçado os batedores que eles ficam correndo a fila do grupo, eles ficam indo para frente e para trás, talvez no sentido de se mostrar, talvez no sentido de mostrar que estão investidos em alguma posição, talvez no sentido de mostrar a jaqueta, o colete, enfim, seja lá o que for, mas eles esquecem a função real do batedor e como essa função é de importância.
né? Eles não sabem que o batedor tem área delimitada, quantidade de motos delimitada, eles não sabem por onde um batedor transita, por onde ele entra, por onde ele sai, eles não sabem o limite até que ponto ele pode ir e um outro assumir, eles não sabem nada disso. E é uma grande bagunça, porque os batedores querem e tendem a correr o grupo inteiro. Muitos batedores, inclusive, levam as esposas e usam a função de batedor para bater foto, né. Então, batedor como se fosse batedor de foto, né. Eles correm a fila inteira batendo foto, uma coisa completamente temerária, porque existe uma não, existem 12 funções específicas de um bom batedor, 12 funções específicas, né. Que não é o caso, eu não vou falar em todas aqui, mas eu estou trazendo em linhas gerais. Então, líder não é Deus, road captain não é Deus, líder também não é Deus, ferrolho não é muro e batedor não é menino de recado, carteiro ou ficar correndo lá a linha, a coluna como um todo, no sentido de mostrar o colete, ou seja lá o que for, tá bom? Isso é muito importante. Vamos fazer uma revisão rápida do primeiro princípio para a gente poder partir para o segundo princípio, tá? Então, o primeiro princípio diz respeito ao princípio de equipe, né? Saber quem está conduzindo, se ele é habilitado para tanto. A habilitação diz respeito a treinamento, experiência, muito equilíbrio emocional. Saber as funções e ter essas funções especificamente bem definidas, né? Pedir para os organizadores que eles estendam essas funções publicamente, que eles expliquem quem é quem e o que cada um vai fazer. Isso faz parte do briefing que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E lembrar das 3 máximas que eu acabei de falar para vocês. Road Captain não é Deus, ferrolho não é muro e batedor não é menino de recado, tá bom? Dito isso, vamos passar para o princípio número 2. Princípio número 2 é o princípio de segurança geral do grupo. Lembrando, pessoal, que cada princípio desse tem muito mais detalhe. Acreditem, tem muito mais detalhe, é muito mais aprofundado. Eu estou passando rapidamente. Esse é um treinamento que se destrincha em 4 dias. Antes de começar o princípio 2, eu acho que cabe colocar uma história aqui para vocês. No curso para operador policial, quando eu fiz com a Northwestern em Chicago, a gente tinha toda a parte de baixa velocidade, controle fino da moto, a gente tinha toda a parte de cone, enfim. Mas, principalmente, a gente tinha todo santo dia, era um assunto que se repetia todo santo dia, técnica de escolta. Todo santo dia, ao final do treinamento, a gente pegava a moto e saía na estrada, né. Nos 5 cursos que eu fiz, todos saíam para a estrada e especificamente alguns saíam bastante para a estrada, né. E lá, a regra é muito clara, né. Eu prefiro um operador de motocicleta policial que tenha muito controle emocional e tenha muita experiência e volte vivo, mas que não tenha talvez muita experiência na manobra fina de baixa velocidade, cones, do que alguém que é expert em fazer cones e quando vai para a estrada só faz besteira. Isso acontece muito por aqui, né. Então lá, a atenção que eles davam para isso é um negócio absurdo, tá. Então, como eu disse para vocês, eu estou resumindo em muito poucas palavras, coisas de ordem geral que vocês podem usar e pedir para que seja usado, tá bom? Princípio número 2. Então, como eu estava falando, princípio número 2 é chamado de princípio de segurança geral do grupo. E aí eu separei, dentre os inúmeros temas deste segundo princípio, eu separei 3 que vocês podem usar de imediato e que são muito úteis. Primeiro, quem conduz o passeio deve necessariamente induzir os conduzidos a fazer um checklist geral da moto. Então ele deve, no briefing ou previamente, induzir as pessoas a fazer um checklist da moto. O que que eu aprendi e o que que a gente fazia lá fora? Quando se tinha um treinamento de escolta, um princípio de escolta, uma operação de escolta,
obrigatoriamente a gente tinha um checklist, isso vai também no meu curso, onde as pessoas ticavam os itens que eram obrigatórios para fazer uma condução, em grupo, especialmente itens que podem representar um risco na moto durante a condução. E aí, o mais inteligente aqui é que você vire para o pessoal do passeio e diga: "Pessoal, vamos fazer um checklist nas motos, tá? Então é importante que agora, antes do passeio, cada um faça um checklist. Nesse checklist você pode incluir muitas coisas, dentre elas gasolina, dentre elas um pick-lock básico, eu vou fazer uma live de pick-lock, eu até coloquei um post de pick-lock aqui no Instagram. Dentre elas, vocês podem exigir que eles façam um check-up da pressão dos pneus, né, observar se os pneus estão em bom estado. Dentre elas, podem exigir, um check-up geral de itens que podem se desprender da moto. Tem uma variável enorme disso. Então, o primeiro item dentro do segundo princípio, que é o princípio de segurança geral do grupo, é fomentar que as pessoas façam um checklist na moto antes do passeio sair. Por que isso? Porque a gente evita problema. A gente evita que no meio do passeio a gente tenha uma pane seca. A gente evita que no meio do passeio a gente tenha um pneu furado, um pneu que está sem condição de uso. A gente evita que no meio do passeio algo se desprenda na moto. Ou a gente evita que no meio do passeio a gente tenha um farol apagado. A gente evita algum risco. Minimizar risco com um é minimizar risco com muitos que estão no entorno dele, né? Então isso é fundamental, exigir um checklist de todo mundo. Você pode fazer isso no briefing, explicar como deve ser o checklist rapidamente, ou você pode antecipadamente passar um modelo de checklist para que as pessoas, olhem antes de vir ao passeio, tá bom? Isso é um negócio super bacana. Segundo item do segundo princípio, que é o princípio de segurança geral do grupo, é cobrar o uso de equipamento de segurança. Olha, eu tô, como eu falei, muitos itens em cada princípio desse, mas eu escolhi 3 a dedo. Cobrar que as pessoas usem equipamento de segurança é um negócio fundamental, para evitar muitas coisas. Primeiro, para que a pessoa esteja dentro da lei e para que o grupo não seja penalizado ou enquadrado ou tenha sua marcha diminuída de movimento em função de um que está fora da lei, não é? Então exigir que as pessoas usem o capacete do jeito certo, exigir que as pessoas, ao irem para a estrada, abaixem a viseira do capacete, exigir que as pessoas usem equipamento de segurança, jaqueta, luva. Eu sei que a gente entra numa seara muito pessoal, essa exigência, né, mas nós estamos falando de um passeio que é seguro. Então se você tem o costume de conduzir e voltar para casa e trazer essas pessoas, nada mais justo do que você pedir para que essas pessoas estejam realmente seguras durante o passeio. Então, exigir e cobrar o uso de equipamento de segurança durante o passeio é algo fundamental. Porque pode acontecer muita coisa, pessoal, coisas bobas. Eu já vi passeios enfim, eu não sei se vocês sabem, eu já contei isso, mas eu fui diretor, de chapter, de Hog Chapter da Harley-Davidson por 3 anos, né. E eu vi muita coisa. Eu via gente que ia no passeio com camiseta, eu via gente que ia no passeio, com camiseta sem manga, eu via gente que ia com capacete aberto, coquinho, com óculos Ray-Ban, o óculos lá, tá, e o capacete ilegal. Eu via de tudo, né. Naquela época a gente não tinha essa visão profissional da coisa, eu nem tinha todo esse treinamento, foi depois que eu deixei o ROG que eu realmente decidi me especializar, mas eu fico lembrando de coisas grotescas. Por exemplo, uma vez a gente teve que obrigatoriamente parar no acostamento, era uma chuva muito forte, começou a cair granizo, e eu lembro de uma pessoa, com uma camiseta, aqui a gente parou, o acostamento estava escorregadio, todo mundo parou, ela escorregou e meteu o braço no chão porque ela caiu entre o acostamento e o começo do asfalto, e raspou feio, né, rasgou, sangrou bastante. Então assim, o mínimo que você pode exigir, o mínimo que você tem que exigir, é que o pessoal do teu grupo, que está ali acompanhando o passeio, use equipamento de segurança. Primeiro, para a segurança dele próprio. Segundo, para a segurança indireta de todos, porque um motociclista bem equipado, ele ganha confiança. Terceiro,
por uma questão legal. Ele tem que estar dentro dos limites da lei para que você e ou o grupo não seja parado em função de um ou outro que estão ali completamente não adornados do jeito certo, tá bom? O terceiro item do segundo princípio, então, ó, segundo princípio, princípio de segurança geral do grupo, o terceiro item que eu vou falar, formações pré-estabelecidas. Que formações são essas? O que você está falando de formações pré-estabelecidas? Aquilo que muitos já sabem, né? Formação em X, eu até vi um dia desse alguém falar formação em Z, alguma coisa assim, mas enfim, a notação internacional chama de formação em X. Na verdade, o nome é Staggered Formation, formação em X, tá? Explicar para as pessoas a formação em X, os movimentos laterais, a formação lado a lado, que é uma formação técnica e que exige momentos corretos, e a formação single file, né, a formação de fila única. Essas formações devem estar pré-estabelecidas, os momentos que elas serão assumidas devem ser bem especificados e elas devem, a todo momento, serem lembradas. Quando eu falo todo momento, é todo momento mesmo. No briefing, nas paradas de abastecimento. Eu gosto de ser redundante nos passeios de grupo. Era assim que eu conduzia lá os passeios do chapter do ROG, da Harley Davidson. Eu era redundante. Toda vez que eu parava, eu fazia um outro briefing, eu levava todo mundo, lembrava coisas. Quanto mais redundante você for, mais seguro fica o passeio. Felizmente, conduzi os passeios durante 3 anos sem nenhum incidente e olha que eu levava passeios com 150 motos, mais 150 motos. Cheguei a fazer um passeio com quase 200 motos, né? Era uma loucura, mas a gente pegava no pé da turma, principalmente nesses 3 últimos itens que eu acabei de falar agora para vocês, tá bom? Terceiro princípio que vai conferir bastante segurança aos seus passeios em grupo, é o princípio do planejamento. E dentro do princípio do planejamento, eu separei para vocês, como de costume, 3 pilares para a gente poder conversar. Então, dentro do princípio do planejamento, o primeiro pilar diz respeito a algo que as pessoas não fazem, principalmente os organizadores de passeio, né? Quem organiza, quem leva grupo, quem faz passeio em grupo, com os amigos, ou em motoclube, ou grupos grandes, ou até você mesmo que não conduz, mas está lá dentro, tem que pensar numa coisa: a escolha da estrada daquele passeio em específico, ela tem que ser de acordo com o nível e o volume do grupo. Então vou falar de novo, a escolha da estrada tem que estar de acordo com o nível e o volume de pessoas que vão acompanhar esse grupo. Esse é um erro também muito comum. Escolhas mal feitas de estradas, estradas extremamente técnicas, estradas estreitas, estradas de mão dupla, estradas com complexidade de traçado, estradas sem muito escape de segurança, e aí você prediz isso tudo e coloca lá um grupo de 40, 50, 60, 70 pessoas, todas com variações amplas, né. Isso é um erro grotesco. Você vai falar para mim: "Ah, puxa vida, então realmente se eu tiver alguém menos experiente, eu não posso escolher aquele passeio ou aquela estrada?" Você pode, mas tem um jeito certo de arrumar a coluna, tem um jeito certo de colocar as pessoas menos experientes, tem pontos certos para colocar, tem funções específicas onde os batedores vão dar apoio ferrenho para essas pessoas com menos experiência, tem uma série de coisas. Via de regra geral, se você ainda não tem esse conhecimento, uma coisa que você pode fazer agora é assumir passeios com níveis diferentes. Então você pode, desde já, por exemplo, no seu passeio, criar uma escala. Olha que legal. Você vai criar uma escala, você vai escalar os seus passeios. Por exemplo, tem um motoclube que eu dei treinamento e eles fizeram uma escala de 1 a 5, né, e ficou bem legal, onde 5 é um passeio mais complexo, com um traçado mais complexo e mais difícil, e 1 é um passeio mais simples.
E aí, eles tinham públicos variados em função dos níveis. Esses públicos iam mudando, iam aumentando, iam diminuindo, mas sempre as pessoas respeitando a complexidade da estrada, tá. Então essa é uma dica muito legal. Escolher a estrada em função e de acordo com o nível e o volume do grupo, tá bom? Para que você não exponha pessoas que não têm tanta técnica a situações de risco extremo desnecessário, ok? O segundo pilar, dentro do terceiro princípio, o princípio do planejamento, é o pilar de dividir ou não o grupo. Pronto, esse agora é um assunto altamente polêmico. Divido ou não divido o meu grupo? Quanto eu tenho que dividir? A partir de qual momento eu preciso dividir o grupo? A partir de qual momento o grupo já é considerado um grupo grande a ponto de obrigatoriamente ser dividido, tá? E aí existem conotações legais, né, existem interpretações legais. Eu sei especialmente em um estado, salvo engano, Ceará, onde houve por um tempo alguma interpretação da polícia rodoviária, em relação a grupos grandes, tá. Especialmente, deixando de lado um pouco desse aspecto legal, né, vamos pensar um pouco sobre esse tamanho de grupo, tá? Se você perguntar para mim, você gosta de dividir o grupo? Eu vou te dizer que eu não gosto. Eu não gosto de criar divisão no grupo, tá bom? Evidentemente, quando a gente tem um grupo muito grande, imagine, eu cheguei a fazer passeios com 100, 150 motos, como eu falei, 180 motos. Eu fiz um passeio com 180 motos, tá? E aí, alguém falava assim: "É melhor dividir, divide em 3, divide em 4". Mas aí tinha um fator especial na volumetria, tinha um fator que conferia certa segurança na volumetria. Mas para que isto fosse uma decisão acertada, a decisão de não dividir um grupo tão grande, eu precisava ter o princípio número um, que é o princípio de equipe muito bem ajustado, né. Então assim, eu parto do seguinte princípio: se eu tiver uma equipe preparada, treinada e ajustada, eu prefiro não dividir, porque a volumetria na estrada, às vezes, me confere certa segurança. A volumetria faz com que eu tenha no entorno ali carros e pessoas que tendem a respeitar aquele volume, aquele bonde de moto realmente de uma forma mais expressa. Tá, então eu prefiro, em determinados momentos, eu preferia, que eu não faço mais passeio de grupo, pelo menos tocando os grupos, mas eu preferia, em determinados momentos, com a equipe bem ajustada, fazer o passeio com todo mundo ali, ó, segurando na mão, tá bom? Coisa minha. Veja, tenho aqui uma equipe, um grupo de pessoas bem treinado, a gente já tem aqui um entrosamento muito bom, a gente já tem preparação, todo mundo está bem ajustado em relação ao caminho, aos níveis, aos riscos, sei lá, a gente já tem uma série de coisas. Posso dividir o meu grupo em 2, em 3? Pode, desde que cada grupo tenha uma equipe altamente eficiente e ativa nas suas funções. Ou seja, eu preciso ter 3 bons, se eu for dividir meu grupo em 3 ou 2, sei lá, eu preciso ter 2 ou 3 bons ferrolhos, 2 ou 3 bons líderes, 2 ou 3 bons, grupos de batedores, tá. Existem outras funções, eu estou tratando especificamente das mais conhecidas. Olha, tem ponta de lança, tem safety, tem o ajudante do ferrolho, tem o ajudante do e cada posição, cada equipe se destrincha pela Principiologia Internacional em pelo menos 10 ou 12 ativamente, ativamente e constantemente, eficientemente ali dentro do grupo. Então tem muita coisa para falar, tem muitas funções que vocês nunca ouviram falar, tá bom? Mas para que eu faça a divisão do grupo, eu tenho que ter equipes bem definidas e equipes bem determinadas. E eu tenho que ter, sobretudo, e caso eu faça essa divisão, um escalonamento de horários. Eu tenho que ter
uma especial atenção aos horários, porque eu tenho que ter diferença de tempo e horário com esses grupos. Então veja, é mais um risco você dividir e deixar um pedaço de um grupo lá para trás, 20, 30 minutos antes, com uma equipe que não seja tão especializada quanto você acha que é. Mais um motivo para que a equipe tenha treinamento, tá bom? O terceiro pilar do terceiro princípio de planejamento, esse é crítico, eu coloquei aqui de propósito, são as sinalizações de grupo. E eu não vou falar aqui sobre as sinalizações, e acredite, pessoal, tem sinalização sendo feita do jeito errado nesse Brasilzão de meu Deus. Tem coisas que não se usam e tem um porquê de não fazer aquilo, tá? Mas o principal da sinalização é que a sinalização seja repetida incansavelmente pelo grupo como um todo. Então vamos lá. Se eu fizer uma sinalização aqui, o grupo inteiro tem que repetir. O que muito acontece é que o cidadão que está atrás de mim, ele repete, o terceiro fala assim, ah, quem está aqui atrás de mim, o quarto, já viu, deixa que ele faz. E às vezes o quarto não viu. Às vezes o quarto está com a visão afunilada e ele não viu o movimento de mão. Ou em função do staggered formation, da formação em X, o quarto ou o quinto não conseguiu ver a sinalização que veio lá do líder. Então, obrigatoriamente exigir que todos façam a sinalização. Volto a falar. Existem 32 sinais internacionais, 32 notificações internacionais que são usadas amplamente. E cada um desses sinais manuais tem uma função específica. E mais uma vez, a gente começou a ter sinais aqui no Brasil que se misturaram com o uso dos grupos, que se misturaram com o uso dos motoclubes e tudo mais, e se poluíram, perderam a sua razão de ser. Eu posso dizer para vocês cabalmente um desses sinais e a razão pela qual ele está errado, né, tecnicamente falando, por exemplo, esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui, ó, todo mundo fala que é conversão à direita, né? E não é assim que ele deve ser feito. Não se deve estender a mão por sobre o capacete, porque estender a mão por sobre o capacete quer dizer outra coisa. É um sinal que não se usa normalmente, porque estender a mão por sobre o capacete é um sinal de extremo risco, na medida que pode acontecer alguma coisa na sua frente, e você tenha que voltar a mão rapidamente para o guidão. E essa amplitude de movimento faz com que você crie micromovimentos no guidão, que são tidos como movimentos de risco. Estou dando um exemplo de sinal feito erroneamente por aí, tá? Um dia a gente faz uma live só sobre sinais. Mas, digamos que você tenha assumido os sinais e que esses sinais estejam funcionando bem para o seu grupo. Então, é um princípio, não é um princípio, é um pilar dentro do terceiro princípio de planejamento, fazer com que o grupo replique e repita esses sinais. E isso não é negociável, tá bom? Quarto princípio, princípio chamado princípio de condutas. Princípio de condutas. Quarto princípio que tornará o seu passeio mais seguro é conhecido como princípio de condutas. Em que consiste o princípio de condutas? Ele, como todos os outros, tem muitos pilares e eu escolhi 3 pilares de exemplo aqui para vocês, tá bom? Cada princípio desse conta com pelo menos de 15 a 20 pilares, e alguns pilares têm variantes de treinamento. Então, como eu falei, é muito assunto. Treinamento de escolta leva em torno de 4 dias, né? É assim lá fora, é assim em qualquer lugar, tá bom? O princípio número 4, o princípio de condutas, um princípio geral, eu escolhi 3 pilares para trazer para vocês. O primeiro pilar é o pilar do briefing. Olha, esse é o erro mais crítico que eu tenho visto nos passeios, que eu tenho acompanhado em alguns passeios, e em alguns passeios que eu fui como espectador.
como instrutor e espectador, né. Eu fui a convite e observei bem essa questão do briefing, tá. O briefing tem que ser o mais detalhado possível e sem pressa. O que eu mais vejo é aquele briefing rápido, com pressa, aquele briefing de 2 minutos, onde quem está dando o briefing se preocupa somente em falar das posições, ou talvez fale um pouquinho do caminho, às vezes nem explica o caminho, não explica a teoria de giro de farol, não explica o corte do grupo, não explica agrupamento forçado, agrupamento solto, não explica as formações em X e a formação lado a lado, quando vai ser, não explica absolutamente nada. Então, quem está dando o briefing, dá o briefing de maneira muito rápida, muito rasa, muito superficial, pouco eficiente e pouco efetiva. Então é o seguinte, vai fazer um passeio de grupo, gaste tempo no seu briefing, gaste bastante tempo explicando para o pessoal do grupo. Comece dizendo qual vai ser o caminho, por onde vocês vão, que vias vocês vão acessar. Depois você explique o que vai acontecer caso o grupo se separe. Depois você explique pontos de agrupamento, aonde vocês vão se reencontrar. Tire a ansiedade das pessoas. Depois você explique as posições que vocês vão usar. É importante que vocês expliquem as posições que serão usadas. Depois você explique as funções, mostre cada um, mostre como aquela pessoa que vai trabalhar está vestida. Explique, explique e explique, independente do tempo, tá? Muitas vezes esses briefings são dados em cafés da manhã. Então as pessoas estão mais preocupadas em comer do que ouvir o briefing, tá? Quando eu fazia parte da diretoria do ROG, a gente tinha uma regra. A gente aplicava o café da manhã de um tempo de 1 hora até uma certa hora. Quando a gente começava o briefing, o café da manhã era recolhido, né, então, para que as pessoas tivessem a máxima importância no ato do briefing, tá. Isso era uma coisa que eu fazia direto. Uma outra coisa que eu fazia e sugiro vocês fazerem é, a gente tinha um mailing das pessoas que iam no passeio. Naquela época a gente não usava muito WhatsApp, a gente tinha fazer disparo de e-mail, e nesse disparo de e-mail hoje você pode fazer, grupos de WhatsApp que são criados e dissolvidos passeio a passeio, é um negócio bem bacana, travado, onde só o administrador fala, para não ficar muito chato, e ali você pode colocar pré-instruções. Por que que eu digo pré-instruções? Porque não confie, as pessoas não vão ler 100%. As pessoas vão passar batido, as pessoas vão chegar no dia, você vai confiar na leitura do grupo, e essa leitura não aconteceu, tá. Então é importante que você coloque previamente algumas coisas para as pessoas. Você pode enviar, por exemplo, a notação internacional de sinais, você pode enviar o roteiro, isso é bacana, mas redundância, o princípio da redundância. O briefing tem que ser detalhado, detalhado, repetido, sem pressa e mais, repetido, se possível, se houver uma parada inesperada na estrada. Por exemplo, a gente vai fazer uma parada aqui para abastecer, não estava prevista, ou até mesmo estava prevista, a gente junta todo mundo antes, todo mundo abasteceu, a gente junta rapidamente, pessoal, vamos revisar aqui rapidinho, e aí pode ser um briefing mais curto. Redundância, princípio da redundância, tá bom? Atenção aos horários do passeio é o segundo pilar que eu trouxe para dentro do quarto princípio, o princípio de condutas. Então, ter especial atenção ao horário que você vai sair, faz parte do teu planejamento, aos horários de parada e aos horários de retorno, especialmente aos horários de retorno. Muitos acidentes de comboio, muitos acidentes de clubes, motogrupos acontecem no retorno, porque não é respeitado um horário, as pessoas se desgarram do grupo, vêm de qualquer jeito, e aí elas passam a conduzir sozinhas, ou o grupo assume uma vinda num final de dia, um entardecer, um crepúsculo, uma noite onde o nível de pilotagem já aumenta, onde se tem outras coisas, fatores climáticos normalmente não são revistos,
as pessoas enfrentam chuva, então é importantíssima a definição dos horários. Pessoal, nós vamos sair às 8 da manhã, nosso café da manhã começa às 6h30, o briefing será das 7h30 até as 8. Eu fazia briefing de 40 minutos, cheguei a fazer briefing de 1 hora, né, pedindo para as pessoas repetirem, é como se fosse uma mini aula ali. Quando fazia um caminho muito longo, muito complexo, o briefing era complexo, tá bom? Então, vamos sair impreterivelmente às 8 horas, sai às 8 horas, a gente vai fazer uma parada, essa primeira parada vai durar 10 minutos, é importante que as pessoas saibam que em 10 minutos o grupo vai sair, para que não haja um atraso em escala grande, e a gente vai retornar impreterivelmente às 4h30, 5 da tarde, para que a gente chegue na nossa casa 6, 6h30, 7 horas, ou seja, no comecinho da noite a gente já esteja dentro do ambiente urbano em relativa segurança, tá bom? Então é importante, importantíssimo ter atenção aos horários, tá bom? O terceiro pilar do quarto princípio, então princípio número 4, o princípio de condutas, o terceiro pilar é um pilar que vai trazer muita discussão. É um pilar de bebidas alcoólicas. Olha, não permita, você claro, tá bom? Goste você que está assistindo ou não, se você pensa em segurança, aqui é o seu lugar. Se você não concordar, eu te respeito, não tem problema, mas se você não acha que isso é seguro ou isso é besteira, então pode sair, porque aqui não é o seu lugar, tá bom? Já vou deixar claro para a gente não ter corações feridos aqui, no hard feelings. O terceiro pilar do quarto princípio é o pilar de intolerância às bebidas alcoólicas. Intolerância total, tá? Eu não abro mão de rodar seguro em meio a um grupo. Eu não abro mão de estar seguro em meio a uma pilotagem de grupo. E para isso, eu preciso que todos estejam 100% em suas faculdades físicas e mentais. Eu não abro mão da minha segurança. Eu já ouvi muita coisa a esse respeito, mas eu acho que o tema bebida alcoólica deve ser levado com muita dureza pelas pessoas que organizam os passeios, tá bom? Então eu vou direto para o que eu acho que é seguro. Não permita consumo de bebida alcoólica durante o passeio. Se você me perguntar o que eu devo fazer, né, eu posso dizer para você, número 1, em havendo alguém que consuma bebida alcoólica durante o passeio, você pode gentilmente solicitar para que ele ou ela se retire do grupo, tá? Eu, como condutor do passeio, não quero que essa pessoa cause risco de pilotagem no meio do meu grupo, no meio do agrupamento. Eu não quero que isso aconteça, tá bom? Então você pode educadamente pedir para que ela se retire do passeio. A depender do nível de alteração, você pode pedir, inclusive, apoio policial. Infelizmente, é algo que não vai ser muito agradável, mas você pode, né. Então eu tinha como princípio, a gente carregava, os telefones da polícia rodoviária, e quando a gente ia para alguns lugares, em especial, eu pegava os telefones daquelas bases que estavam ali mais próximas. Eu só me lembro de uma vez onde a gente precisou realmente acionar, e a gente chamou a polícia e falou: "Olha, aquela pessoa está alcoolizada, nitidamente alcoolizada, e a gente não quer que ela volte, ela está parada, a moto está aqui, mas se você puder apoiar". E o policial impediu a pessoa de pegar a moto e seguir viagem com o grupo, né. A gente não soube muito que aconteceu, eu acho que lembrei, ele sugeriu que a pessoa chamasse o guincho do seguro e foi isso que ela fez, enfim. Mas pessoal, a sua segurança em primeiro lugar, a segurança do grupo também ali em alto nível de preocupação, porque se acontece um acidente, da pessoa que gera o acidente para trás, a gente tem um efeito dominó que pode ser catastrófico. Então, não abra mão da sua segurança, tá bom? Bebida alcoólica, cada um vai tratar de um jeito específico. Eu sugiro que você trate com muita dureza.
não permita bebida alcoólica durante os seus passeios de grupo, tá bom? O quinto princípio é o princípio de fecho aqui, que é o princípio da experiência. Então, se você prestar atenção, nós temos 5 grandes grupos de princípio, tá? Então, nós temos o princípio número 1, que é um princípio de equipe, que a gente já falou sobre formação e tudo mais. A gente tem o princípio número 2, que é o princípio de segurança geral do grupo. A gente tem um princípio número 3, que é um princípio de planejamento. A gente tem um princípio número 4, que é o princípio de condutas. E a gente tem um princípio número 5, que é o princípio de experiência. Então vamos lá. Princípio número 5, que tornará o seu passeio de grupo mais seguro, é o princípio da experiência. Quando eu falo de experiência, eu estou me referindo, além da experiência da equipe, ao fato de você causar uma boa experiência para o grupo durante a condução. E isso é fundamental. Olha que legal. 5 grandes grupos e o último grupo é o último, perdão, 5 grandes grupos com princípios e o último grupo é consubstanciado num princípio importantíssimo, que é o princípio da experiência, um princípio de causar uma boa experiência de pilotagem para o seu grupo, tá bom? 3 pilares escolhidos a dedo para o quinto princípio de experiência. Pilar número 1, o pilar da gentileza com o grupo e com os demais motoristas. É fundamental. Eu já vi, já teve gente na minha equipe, a gente já chamou atenção nos passeios do ROG quando eu fazia. Eu já fui em passeios e eu via Road Captain achando que era Deus e apontando o dedo assim, ó. É pra lá! Pessoal, você tá no final de semana, você pegou sua moto, você tá no meio dos amigos, você tá fazendo um passeio, você quer curtir e aí vem alguém investido com alguma coisa de uma cor diferente da sua, um colete, alguma coisa, e começa a te apontar o dedo e falar gentileza. Gentileza com quem tá dentro do grupo e gentileza, sobretudo com o carro. E tem jeito para conversar com os carros. E tem uma sinalização que os carros entendem. Eu não vou também destrinchar aqui agora, porque não é o momento, tá bom? Mas quem for o road captain, quem for da equipe do staff, tem que usar o princípio, o pilar da gentileza com o grupo. Isso vai fazer o grupo ficar muito mais coeso, vai fazer a interação com os motoristas de uma maneira muito mais fácil, tá bom? Segundo pilar do quinto princípio, que é o princípio da boa experiência. Programação diversificada de passeios para que todos sejam atendidos em seus gostos. Então, tem que ter passeio de tudo. Tem que ter passeio longão, passeio que você vai rodar 500 quilômetros, 600 quilômetros, ida e de volta. Tem que ter o passeio mais curto. Tem que ter o passeio que você vai comer mais perto. Tem que ter o passeio que você vai para um restaurante mais pesado. Tem que ter um passeio que você vai comer uma besteirinha. Tem que ter um passeio que você vai para um local de compras. Diversificar. Né? Diversificar cria uma boa experiência para o grupo. E o grupo tende a seguir aquele grupo de road captains, porque sabe que eles diversificam os passeios horas são mais leves, são mais pesados, o grupo tende a ficar em harmonia com quem faz a sequência dos passeios, tá bom? Então, diversificar os passeios é fundamental, tá bom? Terceiro pilar do nosso quinto e último princípio, o pilar da atenção para os eventos. Então vamos lá, isso é importantíssimo. Nós estamos falando do quinto princípio que tornará o seu passeio mais seguro. E eu escolhi a dedo 3 pilares. E o terceiro pilar diz respeito a ter atenção aos eventos escolhidos. E aí eu vou contar uma história para vocês, porque ela faz um fecho legal aqui, tá? Eu fui num passeio uma vez, um grupo grande, aí eu vi aqui, deixa eu dar uma olhada no passeio, falei, nossa, que legal, esse passeio vai ser para Olambra, aqui no interior de São Paulo. Eu falei, vamos lá, vamos, legal, né? Chegamos em Olambra, o passeio era para uma cervejaria em Olambra. E aí eu falei, ué, mas tem uma coisa errada, porque nós vamos visitar a cervejaria, nós vamos visitar a linha de produção, estava tudo muito bem organizado, a linha de produção, não sei o que lá, não sei o que lá, e no final do passeio tinha uma degustação. Eu falei,
Não faz muito sentido. Então assim, o princípio de criar uma boa experiência é ter atenção aos eventos que vão ser criados durante o passeio. Não levar as pessoas para eventos que tornem o passeio arriscado no seu retorno, como, por exemplo, uma visita a uma cervejaria. Não levar pessoas ou um passeio para eventos, distantes que tenham show com banda, com não sei o quê, e que esse show vá se estender, porque você tende a fazer o retorno à noite, e isso é perigoso. Ter atenção especial para onde você vai levar as pessoas para comer, porque olha só, você faz um passeio para uma churrascaria, um rodízio, seja lá o que for, e é fatal. As pessoas vão comer demais, as pessoas vão querer beber uma cerveja, uma caipirinha, seja lá o que for, as pessoas estarão com seus sentidos diminuídos no retorno. Então, criar uma boa experiência era atentar diretamente para esses 3 pilares que eu acabei de falar. O pilar da gentileza com o grupo e com os motoristas, o pilar da programação diversificada e o pilar da atenção especial para os eventos que você está levando o seu grupo, tá bom? Beijo, pessoal. Vejo vocês na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau.